Se a gente quer combinar funções computáveis de forma que a saída de uma seja a entrada de outra, nós podemos definir, né, essa combinação da seguinte forma. Seja uma função f, que recebe como entrada um número natural e devolve um número natural. E uma função g, que também recebe um número natural e retorna um número natural. Ora, a gente pode definir uma função h, que recebe um número e devolve um número natural, a partir da composição da f e da g. Ou seja, h de x vai ser f de g de x. Ou seja, para calcular o valor de h, eu primeiro calculo o valor de g e depois, isso aqui me retorna um número, eu aplico a minha função f. E isso será a minha função h, né? Por exemplo, se eu tomar a minha f como sendo uma função que retorna o dobro do elemento e a minha função g que retorna, né, o x mais 1, por exemplo, o sucessor, a minha função h de x, ela vai fazer o quê? Ela vai somar 1, né, ou seja, g de x com f de x, seria o quê? Seria, se a gente substituísse, né? A g de x faria o quê? Retornaria x mais 1. E a f faz o quê? Dobra esse valor, ou seja, é 2 vezes x mais 1. Tá? Então, se eu passo aqui, ó, h de 3, né? Isso aqui é quem? A f da g de 3, que é quem? G de 3, quem é? G de 3 é 3 mais 1, que é 4, ou seja, f de 4, e a f de 4 é quem? É 2 vezes 4, que é 8. Tá? Ou seja, eu consigo construir funções a partir de funções mais simples. Tá? Então, a partir de uma função f e de uma função g, eu defino uma função h. Aqui é o exemplo quando a gente tem um único argumento. Mas a gente pode generalizar esse conceito de função composicional para, além de receber um argumento, eu receber k elementos. Ou seja, se eu tenho uma função de n que recebe k argumentos e eu tenho k funções de g com n entradas, certo? Agora, eu tenho n entradas nas minhas funções g, eu consigo definir uma função h que recebe n entradas e retorna um número a partir da composição de f de g. Ou seja, h de x1 até xn vai ser quem? Vai ser a função f, né? Que tem que argumento k, ou seja, ele recebe k elementos ali, certo? Esses k elementos irão receber como entrada os n elementos passados para h, ou seja, g de x1 até xn, g2, né? Se eu tivesse aqui, g2 de x1, x2 até xn, até a gk, certo? Bem, é assim que a gente faz a generalização da nossa função de composição. Ou seja, eu não preciso ter apenas um argumento na minha função f(g). No caso aqui, a minha função f tinha k argumentos e a minha função g tinha n argumentos. Portanto, eu construo uma função h que recebe n argumentos e retorna um número, tá? Simplesmente aplicando a composição da função f com a g1 com os n argumentos, com a g2 com n argumentos, até a gk com n argumentos. Vamos dar alguns exemplos. Suponha que as funções sejam as seguintes. A sucessor, certo? A função sucessor, que recebe um número natural e retorna um número natural, ou seja, z de 0 é quem? Z de x para qualquer x é quem? É o 0.
A função sucessor, que a gente definiu, recebe o natural e devolve o natural, que é acrescer 1. E a gente pode definir a função soma, que agora eu recebo um par de números, certo? E retorno um número que é a soma deles. Tá? Vejamos alguns exemplos. Podemos tomar a função z como a função zero, ou seja, para qualquer elemento eu retorno sempre o zero. A função sucessor, né, que para qualquer número ela retorna o número mais 1. Eu poderia tomar agora uma função que tem dois argumentos, chamado de soma. Essa função vai receber dois números e vai retornar um outro, cuja soma é o retorno dessa função. Né? Aqui é uma função, né, de duas entradas. Tá? Bem, a partir dessas funções, nós podemos aplicar, né, definições composicionais, por exemplo, para definir o 1. Quem seria o 1? Seria uma função, por exemplo, f1, certo? Que vai ser quem? Vai ser a composição da função 0 de x, que seria o 0, e somar 1, né? Ou seja, fazer a sucessor, que é a função 1. Aqui, né, eu tenho uma f, né, que é a minha função sucessor, ou seja, f de x aqui é a sucessor de x, e a minha função g, né, de x, né, é a z de x. Logo, né, a função h, a f1 de x, que seria h de x, que seria essa composição, seria quem? Seria a função f de g de x, que pela nossa definição é quem? É a sucessor da z de x. Ou seja, eu simplesmente estou refraseando, né, essa definição pela nossa noção de função, de composição de função, quando eu tenho um só argumento, né? Ou seja, a minha f ali na notação é a função sucessor, a minha g é a função zero, tá? E a minha h, que é a função que eu estou construindo, que definiu 1, certo? O f de 1 é a composição da S com a Z. Tá? E aí eu defini o 1. Então, notem que a partir dessas três definições, no caso aqui particular das duas, se eu tenho 0 e eu tenho o sucessor, eu defini o 1. Como é que eu defino o 2? Ora, basta eu aplicar o S de F de 1. Né? Agora, a F, né, continuaria sendo a sucessor, só que a minha função G seria quem? Seria a f de 1 que eu acabei de aplicar. Tá? Ou seja, S de f1 de x seria quem? A S da z de x. Que a gente sabe que isso aqui é o 2. Né? Da mesma forma, para o f de x, de 3. Né? Ou seja, se eu quisesse definir o número 3, ele é o sucessor do 2. Tá? Podemos também definir o número 3 como sendo, por exemplo, a soma de f de 1 de x com f2 de x, ou seja, a soma de 1 com 2. Isso seria o 3. Né? Quem seriam aqui, no caso, as nossas funções f, g1 e g2? Bem, a nossa função g1 de x, né, na nossa definição, seria a função f1 de x, que é esse primeiro argumento. A nossa g2 de x, que seria esse outro argumento, seria a f2 de x, certo? A nossa função f, né, de dois números x e y, seria quem? Seria a soma, né, de x e y, que é essa a nossa noção. Então, eu posso, a partir dessas funções, definir uma função h, né, que vai receber n argumentos. No caso aqui, vai receber um único argumento, né? Um único argumento. No caso, x. E vai ser igual a quem? A f de G1 com x, com G2
de x, né? Ou seja, a nossa h de x é quem? É a soma, certo? É a soma de quem? De G1. Quem é G1? G1 é o nosso F1 de x. F1 de x com o G2 de x, que é o F2 de x. Ou seja, eu defini o h de x, que seria o equivalente ao f de 3 de x, né? A partir da soma de 1 com 2. Tá? Então, é por isso que é importante a nossa generalização da nossa função. Né? Aqui eu tinha, lembrando, né, uma função f com duas entradas, que era a soma, certo? Tinha duas funções G1s, né? G1 e G2, ambos de um número natural em um número natural. E pude construir, né, uma função de aridade 1, né? Ou seja, no caso aqui o n é igual a 1, que é o mesmo da função g, certo? Mesmo usando uma função que tinha uma aridade 2, que era a soma. Tá? E foi assim que a gente define, por exemplo, a nossa função, o número 3, a partir da soma de f1 com f2. Tá? Ou seja, a composição de funções, é por isso que é importante a generalização dela, ela pode ter n argumentos e não apenas um, certo? Sendo baseados em outras funções, né, com k argumentos. Tá? Que é o caso da f, que tem k argumentos e cada g tem que ter n argumentos, o mesmo número de argumentos da h.